Olá, companheiros, em especial os companheiros da Casa do Caminho. Aqui estamos nós, mais esta vez, para desenvolvermos um tema que será objeto do nosso estudo. E hoje, em atenção ao mês de dezembro, esse mês que nos é tão gratificante, esse mês que nos preenche tanto e que faz com que sintamos uma atmosfera diferenciada, será objeto do nosso estudo o livro Boa Nova. Esse livro é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, um nosso bastante conhecido. Eu ia usar até a expressão um íntimo nosso, mas talvez fosse muita ousadia da minha parte. Então eu prefiro a expressão um conhecido, um querido amigo, aquele que faz chegar a nós tantas oportunidades de reflexão. E o título que estudaremos será o título 2 do livro Boa Nova, Jesus e o Precursor. Importante dizer que o precursor é aquele que antecede, aquele que vem antes, aquele que vem primeiro, que anuncia uma chegada, como queiram. Então, quando falamos em Jesus, é importante que a gente ressalte, mais uma vez, que esse mês de dezembro é o mês do aniversário do nosso querido irmão fraterno e mestre, é o mês em que comemoramos a sua data natalícia, sendo certo que não temos essa certeza de dia, horário, com a precisão que nos é anunciado, mas a gente sempre dedica o dia 25 como sendo a data de nascimento de Jesus, e evidentemente que essa tradição já nos tomou de tal forma que, independente de ser esse o dia do seu nascimento ou não, é o dia que adotamos como comemoração e é o dia que temos como aquele que devemos elevar todas as nossas energias, tudo aquilo que é de nossa crença em relação ao nosso querido irmão, para que possamos homenageá-lo. E por conta disso, nós já percebemos essa atmosfera diferenciada, no mês de dezembro, onde nós percebemos um clima de confraternização maior, onde nós percebemos que as condições emotivas se apresentam de uma outra forma. Então vejam bem, somos tomados de uma fraternidade, somos tomados de mais emotividade, somos tomados de situações que mexem mais com as questões do coração. Tudo isso porque, em razão de estarmos mais ligados através dos pensamentos, através das nossas energias ao nosso querido irmão fraterno, nós o aproximamos. Ele vem sim, está mais pertinho de nós, e dado a sua candura, dado a sua pureza e dado até a sua condição espiritual, vejam só tudo isso que é provocado em nós, tão somente porque nós elevamos nossos pensamentos e aproximamos as nossas energias e as nossas emoções do nosso querido médico das almas. Vejam como o nosso comportamento se modifica, como ficamos mais singelos, como ficamos mais sentimentais, inclusive, Porque o companheiro, esse irmão querido, ele se junta mais de pertinho a nós. Não que em outras oportunidades isso não aconteça, mas é que nessa oportunidade são tantas as vibrações conjuntas que o companheiro, sim, se aproxima efetivamente mais de nós, e tudo aquilo que ele simboliza, tudo aquilo que ele tem de pureza, luz e conteúdo aquisitivo no campo do progresso, ele trazendo consigo, ele faz com que as vibrações, ele faz com que a ambiência seja outra. E nós sentimos, efetivamente sentimos. Realizamos mais campanhas, ficamos mais dóceis nas nossas atitudes, nós ficamos mais atentos nos nossos olhares, tudo isso por conta
daquilo que o companheiro traz para nós nesta data aniversária. Eu diria neste mês aniversário, em que ele comemora, em que nós comemoramos junto com ele ou junto a ele tudo aquilo que é de significado do seu nascimento. E tudo isso faz com que essa aproximação e esse desejo nosso de bem-estar, de bem-aventurança, nos envolva de tal forma que tudo isso que é de energia, de pureza e que o companheiro é capaz de transmitir e nos fazer sentir é muito real, né? Então, dentro desse contexto, dentro desse cenário, nós nesse mês estamos falando mais de Jesus. Não que ele não seja sempre lembrado, não é isso, pelo contrário. Vocês sabem muito bem que a nossa doutrina, ela se baseia em princípios cristãos, se baseia exatamente naquilo que o Cristo trouxe, anunciou e vivenciou. Mas acontece que o nosso envolvimento, como já foi dito, ele é maior. Então, isso faz com que durante esse mês a gente, dessa forma singela e dessa forma agradecida também, nós estejamos mais ligados a Jesus e estudando sim aquilo que nos é possível relativamente ao que o companheiro, ao querido irmão, tudo aquilo que ele fez chegar a nós. E a boa nova é isso. A boa nova é isso. E para aqueles que ainda têm algum tipo de questionamento, algum tipo de dúvida qualquer, a boa nova é a lei de amor. A boa nova é tudo aquilo que o companheiro traz para a gente, é todo aquele comportamento pacato, é todo aquele comportamento didaticamente correto e muito preenchido de conteúdo em relação às nossas vivências, uns para com os outros, aquilo que deveríamos exercitar, e já estamos exercitando sim, ainda que não na sua plenitude, mas já conseguimos exercitar alguma coisa, e tudo isso ligado à lei de amor, tudo isso ligado àquilo que o nosso querido irmão fez chegar a nós e ainda faz chegar a nós dessa forma tão potente, dessa forma tão vibrante, que nos faz já nos direcionarmos em caminho, em direção ao nosso progresso espiritual, mas acima de tudo nos faz olhar para aquilo que realmente nos é de benefício. E a boa nova é isso, é falar de amor. A boa nova é querermos que todos sejam tratados da mesma forma, que todos nós tenhamos a compreensão que exigimos para conosco, mas que também possamos fazer com que isso chegue a todos os outros, aos nossos irmãos, que ainda não são tão queridos assim como deveriam ser, mas que certamente serão, e aí sim nós nos entenderemos como iguais. E é exatamente essa boa nova que Jesus veio anunciar, que necessitou, que fez com que o caminho fosse preparado. Muito embora o companheiro tivesse toda a condição de fazer com que aquilo que era de proposta não dele, mas de proposta do Pai, chegasse a nós, nos envolvesse, nos tomasse para que pudéssemos observar, para que pudéssemos ser preenchidos, para que pudéssemos, inclusive, exercitar a partir desse conhecimento, tudo aquilo seria necessário que fosse preparado. E vejam só, quando nós estamos falando do precursor, como eu disse anteriormente, nós estamos falando daquele que antecede, daquele que vem antes. Não necessariamente muito antes, como temos outros profetas, como temos aqueles que vieram numa condição diferenciada para a preparação do povo. Nós estamos falando de um precursor contemporâneo a Jesus. Nós estamos falando exatamente de João Batista. E para aqueles que ainda não sabem, João Batista e Jesus tinham um parentesco. As mães, que eram Isabel e Maria, eram primas, fazendo com que, evidentemente, Jesus e João Batista fossem primos também. E eles, desde cedo, tiveram vivências, né? Por força desse parentesco, por força da frequência, por força de estarem sempre juntos, principalmente durante a sua infância, eles conviveram bastante.
conviveram bastante. E já naquela ocasião da infância desses companheiros, já na ocasião daquela tenra idade, já se verificava em ambos um comportamento diferenciado. Jesus, como não poderia deixar de ser, e João Batista, como um dos eleitos daquele que iriam propagar a lei de amor, a lei de Deus, essa boa nova também, preparar o caminho mesmo para que Jesus encontrasse um campo mais, não mais fértil, mas um campo mais preparado, usando uma linguagem até mais, não casual, mas talvez mais propensa aos nossos entendimentos, ainda infantis, aquele que viria adubar a terra dos sentimentos, a terra dos nossos interiores, para que quando Jesus chegasse, tivesse aí uma condição melhor de percepção por parte daqueles que o ouviriam, por parte daqueles que estariam sintonizados com ele da forma como pretendida. Então, já naquele momento da tenra idade, como vinha dizendo, eles tinham um convívio bastante feliz, mas um convívio diferenciado, porque ali, naquele momento dessa juventude, já eram ambos dados à meditação, já eram ambos dados ao esclarecimento daqueles que se achegavam a eles, e as mães, tanto Maria quanto Isabel, percebiam isso, percebiam esses comportamentos diferenciados, e isso era motivo até para que elas temessem, porque, como mães, né, elas temiam sim que aquilo que eles passavam, aquilo que já era do entendimento e de interiorização deles, provocasse algum sentimento diferenciado, alguma emoção diferenciada. Mas o convívio entre eles era tranquilo, muito embora fosse um convívio diferenciado, a ponto de fazer com que eles até se isolassem para alguma meditação de per si, tá? Se isolassem, cada um da sua forma, numa condição, mas estavam ali a meditar, já sendo receptores de todas as energias e fluidos que a espiritualidade trazia para que eles absorvessem, para que eles fossem capazes de fazer com que tudo aquilo que eles teriam e fosse do caminho deles, da missão deles, a divulgação da Boa Nova, fosse da divulgação e fosse também daquilo que seria de fácil entendimento e conhecimento para outros companheiros, aqueles que os ouviriam e seriam alcançados pela voz dele, seja a voz do verbo, seja a voz do sentimento, a voz das emoções. E quando eles já se preparavam para essa situação, através daquilo que os distanciava, digamos assim, das outras crianças e de outras pessoas mesmo, aquilo já era motivo de uma preocupação. Essa preocupação materna, né? Que quer com que as coisas sempre se deem da melhor forma para os seus filhos. Mas a preocupação, essa preocupação maternal, certamente não era a preocupação nem de Jesus nem de João, porque ambos já estavam plenos e repletos daquilo que teriam por missão, que teriam à frente para que fosse levada a Boa Nova. Mas esse precursor, que era João Batista, evidentemente que já tinha ali todo um amparo, já tinha toda como eu ia dizendo, já tinha todo um amparo, toda uma proteção, e esse caminhar deles, embora um caminhar que não seria assim tão fácil, diria eu, porque vocês sabem que tudo aquilo que provoca a modificação também provoca uma certa agitação, principalmente quando estamos falando aí de romper com valores antigos, estamos falando em romper com preceitos antigos em relação a valores, em relação a conquistas que causavam determinados privilégios. Romper com isso não era fácil, mas João era muito habilidoso. E ele, através daquilo que já era de aquisição dele, saberia como fazer. Mas, vejam bem, nunca sem causar
um certo furor naqueles que detinham esses privilégios. Mas quando falamos desse caminho de João, estamos falando efetivamente desse preparo em que tudo aquilo que seria realizado por Jesus fosse de uma forma mais leve, fosse de uma forma mais branda e fosse de uma forma mais suave. E esse convívio se deu dentro dessa melhor forma. Vamos aqui pensar algumas situações desse título 2 da Boa Nova, que nós estamos tratando agora, e vamos falar um pouco daquilo que está aqui expresso nesse título. Vejam só, transcorrido alguns anos, vamos encontrar o Batista na sua gloriosa tarefa de preparação do caminho à verdade, precedendo o trabalho divino do amor que o mundo conheceria em Jesus Cristo. Vejam a função essencial de João Batista, né? Porque ele sai, enquanto Jesus permanece, ele sai primeiro para preparar esse solo, ele sai para adubar esse solo, ele sai para movimentar os corações no sentido de receber com mais leveza tudo aquilo que seria trazido pelo nosso querido irmão Jesus Cristo. Vejam que tarefa nada fácil, né? Quebrar esses privilégios, se contrapor a tudo aquilo que, inclusive, era de prática comum daquele povo, principalmente, daqueles que detinham o poder, não era fácil. Nós sabemos, inclusive, daquilo que João suporta a se contrapor à família dos governantes daquele momento. Não era fácil, não era fácil, até pela forma como que entenderam de vivenciar suas vidas conjugais. Não vamos adentrar muito nesse assunto, mas é importante falar que João, por ser aquele que a todo momento se batia contra aquela situação, inclusive foi privado da sua vida, foi ceifado da sua vida por mando dos poderosos daquele momento. Vamos lá, seguir aqui, e eu vou ler um outro trecho que é importante aqui destacar. João, de fato, parte primeiro que Jesus, a fim de executar as operações iniciais para a grandiosa conquista. Vestido de peles e alimentando-se de mel selvagem, esclarecendo com a energia e deixando-se degolar em testemunho a verdade. Ele precedeu a lição da misericórdia e da bondade. Missão essa do nosso querido Mestre Jesus. O Mestre dos Mestres quis colocar a figura franca e áspera do seu profeta no limiar dos seus gloriosos ensinos. E por isso, encontramos em João Batista um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. Vejam só, um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. A função do precursor, né? A função daquele que sai primeiro e movimenta tudo aquilo que já está estabelecido para que de uma forma diferente seja apreciado, essa missão não é fácil. Essa missão não é fácil. Principalmente quando se contraria aquilo que já é de privilégio de alguns, normalmente de alguns poucos, né? Mas que tem aí um comando sobre muitos. E isso é importante que se diga, fez com que João Batista fosse esse que se considera aqui aquele que era o mais, talvez, voluntarioso de todos, era aquele que teve uma missão diferenciada de todos os profetas, porque quando ele vem para falar que chegará alguém que trará a boa nova, e esse alguém falará de amor, esse alguém falará de igualdade, esse alguém falará de tudo aquilo que ainda não se praticava. E vejam bem, mais de 2000 anos depois, nós já conseguimos entender, mas praticar ainda não. Imaginem naquela época que esse entendimento também nem era possível. Não se queria. A bem, na verdade, não havia o menor interesse
para que tudo aquilo que foi estabelecido até aquele momento fosse visto de uma forma diferente. Falar de igualdade, falar de amor para todos, falar que todos nós merecemos respeito e que todos nós somos iguais, não é fácil, não é uma missão fácil. Mas vamos destacar aqui um outro texto, num parágrafo único, último, em que assim verificamos: João Batista foi a voz clamante do deserto, operário da primeira hora, é ele o símbolo rude da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo, para que o reino de Deus prevaleça nos corações. Exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho, João é o primeiro sinal do cristão ativo, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com o Cristo. Foi por essa razão que dele disse Jesus: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Ele foi, sem dúvida, um guerreiro, né? Ele é aquele que se apresenta de forma transparente, mas de uma forma firme e propositada, para que seja anunciada aquela verdade, a verdade que realmente é uma que atinge a todos nós e se faz presente e incontestável. Mas se colocar firmemente diante de uma posição dessa, diante daquilo que se rebela contra todos os conceitos da época, não é uma missão fácil. Mas é importante que nós destaquemos João, para chegarmos à figura de Jesus, aquele querido irmão que faz com que tudo seja compreendido através da lei do amor. E a boa nova é isso. Falar da lei de amor é falar daquela boa nova trazida por Jesus. E falar daquilo que nos agrega, daquilo que nos faz igual, daquilo que nos faz importante nesse processo de criação do nosso Pai, cada um à sua maneira, cada um do seu modo, é valorizar a cada um de nós, espíritos em progresso, espíritos buscando cada vez mais a luz, buscando cada vez mais o esclarecimento, mas sempre pautado naquilo que o Cristo nos legou, que o Cristo nos deixou. Então, falando um pouquinho de João Batista, falando um pouquinho de Jesus, esse aniversariante tão querido do mês, nós ressaltamos que a doutrina do Cristo é a doutrina espírita, que a doutrina do Cristo é aquela que nos faz igual, aquela que nos apresenta de toda forma, sem privilégios e com muitos privilégios, para que possamos enxergar no outro aquilo que também somos. Espíritos imperfeitos ainda, mas espíritos buscando a melhora, buscando a luz, buscando o progresso, para que cada vez mais possamos ascender nessa escala que nos levará à perfeição. Que esse mês de dezembro, esse mês comemorativo da data da vinda do Cristo, do nascimento do Cristo, possa nos tomar, possa nos fazer mais delicados, possa nos fazer mais sutis, mas melhores observadores também dessa lei de amor, dessa boa nova que faz com que queiramos para o outro aquilo que também queremos para nós. Que Jesus nos ampare, que Jesus cada vez mais, esse aniversariante dileto, fraterno e muito querido, cada vez mais preencha os nossos corações. Graças a Deus.